certeza, falar sobre limites, sobre a falta dele, é importantíssimo, principalmente nos dias de hoje, onde percebemos que muitos pais se sentem inseguros quanto à educação dos seus filhos. Muitas vezes não sabem por onde começar, não sabem a hora de intervir. E com isso, essas crianças estão crescendo sem qualquer orientação. E isso é muito triste, porque o resultado disso, muitas vezes a gente vê nos jornais. Os pais de hoje, eles são resultado da mudança na educação que aconteceu nos anos 80. Essa mudança fez com que a educação passasse do nada é permitido para o tudo é permitido. Passasse do não, porque eu não quero, para, então tá bom, filho. Ah, então faz, se você quer, faz. Não, a mamãe não gostaria, mas se você quer. E com isso, essas crianças cresceram sem orientação, sem uma base. E hoje são pais. São pais que não sabem educar seus filhos. Por quê? Porque não tiveram referência. Porque eles não têm um respaldo. E se sentem perdidos realmente. Não sabem por onde começar. E ao mesmo tempo não gostam do comportamento dos filhos. Mas não sabem como fazer para mudar. E muitas vezes esses pais acabam jogando a toalha, desistindo dos seus filhos, esperando que cresçam e que vão embora. A maior dificuldade dos pais é dizer não. Por quê? Porque ele acha que se ele disser não, ele vai perder o amor do seu filho. O seu filho vai ficar magoado com ele porque ele não deixou alguma coisa. Vai deixar de gostar dos pais porque eles falaram não. E com isso, eles permitem tudo. E acabam passando para o filho o poder de decisão. Porque é ele que decide o que ele quer, o que ele não quer fazer. Mas a obrigação de educar é dos pais. Isso é uma obrigação que eles estão delegando para os filhos. E isso não é cabível, não é aceitável. Por quê? Porque ao contrário do que os pais pensam, que dizendo não, o filho vai ficar magoado, na verdade o filho vai se sentir seguro. Por quê? Porque ele vai contar com uma pessoa que sabe das coisas, que sabe o momento de dizer não, isso você não vai fazer porque é perigoso, porque vai pôr em risco a sua saúde, ou vai pôr em risco a sua segurança, enfim. Vai fundamentar o porquê disse não. Aquele diálogo defendido nos anos 80 é esse. É você justificar, mas não abrir mão disso. Você vai dizer um não, você vai fundamentar para o seu filho o porquê do não. Não, que nem era antigamente. Eu disse não, é porque eu não quero, ponto. Não, não é assim. Você pode justificar, você deve justificar. Seu filho tem que entender o porquê você está dizendo não. Mas você tem que dizer não. E ele, você tendo essa atitude, ele vai se sentir seguro ao seu lado. Porque se o poder de decisão está sempre na mão do filho, quando ele se vê numa situação que o deixe fragilizado, o que vai acontecer? Ele vai se sentir perdido. Ele vai pedir ajuda para os pais? Não, porque ele sabe que ele é mais que os pais. Porque quem tem o poder de decisão é ele, e não os pais. E isso não é justo. Repito, educar é obrigação dos pais.
Os pais também devem estabelecer regras, né? Limites sempre está atrelado a regras. Estabelecendo as regras, os pais têm que fazer com que elas sejam cumpridas, senão não tem um porquê. Então, os pais têm que valorizar a palavra deles. Então tem que pensar bem antes de falar. Não adianta falar, se você não desligar o videogame, você de tarde não vai na casa do seu colega. O filho não desliga o videogame. E chega de tarde e ele fala, mãe, vou na casa do meu colega. E ela fala, tá bom, ela já até esqueceu. Ele vai dar crédito ao que a mãe fala? Não. Porque o que ela fala, ela não cumpre. Então, dar limites é também estabelecer regras e trabalhar para que essas regras sejam cumpridas. A bem da verdade, o limite já deve começar a ser trabalhado desde o nascimento. O limite ele é estabelecido através da comunicação. E o bebê, ele vai se comunicar com a mãe através do choro. Então, com o passar do tempo, a mãe já vai saber identificar qual o tipo de choro. Ou seja, qual a comunicação que o seu bebê está estabelecendo com ela. Se ele está com fome, ele vai chorar de uma forma. E aí ela dá o peito, está estabelecida a comunicação. Se ele chora de uma forma diferente, ela vai começar a identificar que é porque ele fez xixi, está se sentindo incomodado. Então, ela vai e o troca. Comunicação estabelecida. E vai ter também o choro de colo, que é aquele choro que ela sabe que não é fome, que ele não está sujinho, mas que ele quer um colinho. Claro, não tem coisa mais gostosa do que ficar no colinho da mãe. Porém, toda vez que ele chorar pedindo colo, se ela o pegar, vai chegar um momento que ele não vai mais querer ficar no berço. Porque entre o berço e o colo da mãe, vai querer o colo da mãe, da avó, da tia, um colinho, ele vai querer um colinho. E aí está caracterizada a falta de limite. Tá, mas como que eu vou fazer então? Então eu não vou mais pegar o meu filho no colo? Imagina. Tem que pegar. É muito importante a criança sentir o calor, o carinho do colo da mãe ou dos familiares. Porém, ele deve ser tirado do berço, trazido para o colo, quando não está chorando. Porque aí a comunicação vai ser essa. Você não está chorando, eu vou te pegar um pouquinho. Aí eu vou te colocar lá. Aí de repente ele vai dar uma choramingada. Mas não vai durar muito, porque não foi essa a comunicação estabelecida. Então, vai se distrair, você põe um brinquedinho, alguma coisinha assim e pronto. Depois ele está lá bonzinho de novo, então você vai lá e pega. Mas na realidade, não é isso que acontece. Porque quando o bebê está lá quietinho, a mamãe vai aproveitar para fazer uma série de coisas. Vou aproveitar que ele não está chorando e vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Então ela está perdendo a oportunidade de impor limites. E ela está reforçando que toda vez que ele chorar, ela vai pegá-lo. Então, essa é o primeiro passo do estabelecer regras, estabelecer limites para com seu filho. Isso é educar. A birra, a manha, a malcriação são resultados da falta de limites. O
bebê faz birra? Faz birra. Porque se ele quiser colo, você já estabeleceu essa comunicação, e você resolver não pegá-lo enquanto está chorando, ele vai chorar mais forte, e ele vai chorar como birra. Agora, o que acontece? Tem pais que acham muito engraçado o seu filho de 1 ano, de 2 anos, ficar bravo, fazer uma malcriação, e a forma como ele está se comportando, muitas vezes é engraçadinho mesmo, porque ele tem 1 ano. E não tem como os pais não acharem engraçado. Agora, a falha é justamente reforçar isso, mostrando, deixando o filho perceber que ele está achando engraçado. Porque aí está estabelecida a comunicação. E o filho sempre vai fazer cada vez mais para fazer graça para os pais. Você vai no YouTube e você vê uma infinidade de vídeos de criança fazendo birra, se jogando no chão, fazendo malcriação. E foram vídeos gravados pelos próprios pais que exibem como um troféu, como se isso fosse a coisa mais importante. Isso é um desrespeito com o educar. Isso é a prova da omissão dos pais no educar. Muito pelo contrário, é um reforço ao que não deve ser feito. Então os pais têm que entender que o filho vai crescer. E que hoje ele se joga no chão do supermercado porque ele quer um doce que você não quer comprar. E você acha engraçado, você filma, você põe no YouTube. Só que com 15 anos, é claro que ele não vai se jogar no chão, mesmo porque ele não vai brigar por um doce. Ele vai querer o seu carro. E na hora que você falar, você não vai pegar o carro porque você não tem a habilitação para dirigir, a birra dele vai ser virar as costas, pegar a chave do seu carro e sair bravo, em alta velocidade, atropelando as pessoas. E isso a gente vê quase que diariamente. Então, o que os pais, eles têm obrigação, novamente, eu reforço, de educar seus filhos. Mas também não é no supermercado que ele vai educar na hora que o filho está se jogando no chão e dando seu show. A educação, ela vem de casa. Então, antes de ir ao supermercado, ele já deve orientar. Você não vai se comportar direitinho, você pergunte se pode colocar determinado produto no carrinho, e se a mamãe disser que não, você não vai chorar, porque se chorar vai ter uma consequência. Isso é estabelecer limites, é você impor uma regra, estabelecer uma regra e mostrar que o não cumprimento vai trazer consequências, e você tem que cumprir. Então já é antes de ir ao supermercado. E não é só isso, você tem que tornar agradável para a criança ir ao supermercado. Falo em supermercado porque é um dos lugares onde a gente mais vê birra. Então, antes de sair, faça uma listinha para a criança, para que ela ajude a colocar os produtos no carrinho. Ele não sabe ler? Coloque lá as gravuras, as imagens do que você vai comprar. Faça ele pôr também frutas, legumes, assim como a bolacha que ele gosta, um docinho que ele vai comprar. Faça a listinha e peça para que ele te ajude. Você vai ver como vai ser muito mais fácil. Ele vai se sentir participando daquilo. Essa participação vai refletir na hora do almoço, que ele vai comer aquilo que ele ajudou a comprar, e você está tornando aquela ação agradável para você e para todos que estão à sua volta.
Exatamente. Se a cada comportamento do filho os pais têm uma reação, eles nunca vão saber qual delas ele deve seguir. Se uma criança vai pegar um enfeite da mesinha de centro e a mãe fala não pode, porque você pode quebrar. Uma outra vez ele vai mexer e a mãe faz de conta que não viu e ele pega. Numa próxima situação em que ele for pegar e a mãe também disser não, como fica a cabeça dessa criança? Ela não sabe qual que ela deve obedecer, qual regra que ela deve seguir. A mesma coisa quando a mãe diz não para uma determinada situação e o pai diz sim para a mesma. Aí, com certeza que toda vez que a criança quiser pedir permissão para fazer alguma coisa, ela vai pedir para quem? Para o pai, que diz sim. Tem famílias que um dos cônjuges gosta de ser o bonzinho, né? Então, eu não falo não, eu sou bonzinho, eu falo sim. Não, isto não é educar. Para educar, pai e mãe têm que falar a mesma linguagem. Somente assim os filhos vão se sentir seguros para seguir. E eu gosto de usar duas frases que eu acho que são extremamente verdadeiras. Uma, os pais são o espelho do filho. E a outra é, nós só dizemos não para aqueles que amamos.